Deixa eu só falar sobre a Arena, porque eu prometi, né? Então, eu vou falar as notícias que eu recebi, tá? Em relação aos CIDs, que são os tais dos certificados de incentivo ao desenvolvimento, né? São papéis da prefeitura que a empresa compra e acaba descontando dos impostos. Houve uma notícia aí, não sei se plantada por alguém que tinha interesse, dizendo que todos os CIDs tinham sido vendidos para o Odebrecht, que já estava feito o pagamento da Arena, que já era. Não, o Corinthians não pagou a Arena, ainda tem problema para pagar a Arena, a situação não se resolveu, tá? A dívida é dividida em duas partes, praticamente. Aliás, a gente tem uma entrevista exclusiva aqui no canal, quem quiser ver, com o diretor financeiro do Corinthians, Matias Ávila, que ele explica bem isso. A dívida com a Caixa, que é de mais ou menos 400 milhões, é o que o Corinthians paga mensalmente, que é a dívida com a Caixa Econômica Federal, né? O empréstimo feito junto à Caixa dos 400 e poucos milhões. O Corinthians paga 6 milhões de reais por mês, que é o dinheiro da renda dos jogos e tal. E o resto, o Corinthians está devendo para o Odebrecht, que é a construtora. Só que com a Odebrecht tem dois problemas. Primeiro, o Corinthians alega que a Odebrecht entregou menos do que o prometido. Então já estão numa briga por causa disso. O Corinthians quer pagar menos do que eles estão cobrando. E segundo, a Odebrecht decretou falência por causa de todo esse escândalo político, dos donos da empresa que foram presos e tal. Então, na verdade, o dinheiro que você tem que dar para a Odebrecht, você não vai dar para a empreiteira, você vai dar para os credores, para as empresas para quem a Odebrecht está devendo. Então, você não negocia com uma pessoa, você negocia com milhares de pessoas, que são os credores da Odebrecht. Então, é complicado o negócio. Agora eu vou voltar a falar sobre os CIDs, porque o Corinthians está tentando pagar essa parte da Odebrecht com os CIDs, tá? A notícia nova que eu tenho é a seguinte: são 8.400 CIDs. Desses 8.400 que a prefeitura deu, cada um vale de R$ 62.985 a R$ 70.105. Então vamos arredondar, cada CID vale mais ou menos R$ 65 mil. O Corinthians tem 6.708, aliás, tem 8.400 para negociar, cada um valendo R$ 65 mil. Mais ou menos assim, eu sou uma empresa, eu compro um CID, pago lá R$ 65 mil. Daí eu fico com esse papel e no final do ano, quando eu tiver que pagar meus impostos para a prefeitura, eu não pago 65 mil reais de imposto porque eu comprei esse papel. É mais ou menos isso. Só 1.692 desses 8.400 continuam de propriedade do fundo que administra a Arena. Ou seja, muito poucos papéis continuam com o fundo. Os outros 6.708 já foram transferidos. Destes, 2.533 já foram utilizados. Utilizado é o quê? A empresa já descontou do imposto, o Corinthians não deve mais essa parte do dinheiro. Então, dos 8.400, só 2.533 o Corinthians já quitou. Um quarto, mais ou menos. 4.175 estão com as empresas, mas elas ainda não descontaram. Ou seja, o Corinthians não pode considerar como pagos, porque as empresas podem descontar ou não esse dinheiro. Esse dinheiro não vai para o Corinthians se a empresa não resolver descontar. Desses 2.533 que já foram utilizados, tem empresas como Consórcio Linha 6 do Metrô, Hotelaria Accor do Brasil, Leroy Merlin, PagSeguro, JBS, comprou 95 CIDs, tem empresa pra caramba, que Zamora Incorporação, Fundo de Investimento Morumbi, UOL comprou, essas são as empresas que já descontaram. Agora, as empresas que estão com os CIDs, mas que não descontaram, olha só, 4.071, ou seja, a grande maioria dos CIDs que estão com as empresas, mas não foram descontados, estão com a construtora Norberto Odebrecht. Ou seja, o Corinthians passou a grande maioria desses CIDs para Odebrecht. A Odebrecht está com eles, só que está com eles embaixo do braço. Se a Odebrecht não fizer um acordo com o Corinthians, ela não desconta esse papel. Ou seja, está de propriedade dela, ela faz o que quiser com isso, e se ela quiser, ela não paga o Corinthians.
Em resumo, eu sei que eu estou falando um negócio meio complicado, mas é que esse assunto é complicado. O Corinthians, Mas se a nesse Odebrecht ponto, declarou tá na mão da falência, Odebrecht. Oi? mas se eles declararam falência, como é que faz para pagar isso? Exato, mas esse é o problema. Quem está cobrando esse dinheiro não é mais a Odebrecht que está cobrando o Corinthians, são os credores da Odebrecht. E os credores da Odebrecht, eles querem saber o que a Odebrecht vai fazer com esses papéis da prefeitura que não foram descontados ainda, que não viraram dinheiro. Então, em resumo, o Corinthians precisa negociar com a Odebrecht, entre aspas, mas na verdade está negociando com os credores. E se a Odebrecht falar, quero ferrar o Corinthians, não entrei em acordo com o Corinthians, não vou pagar nada, não vou descontar esses CIDs, o Corinthians fica com essa dívida em aberto. 300 e poucos milhões deve dar esses 4 mil CIDs, eu não fiz a conta. O Corinthians fica com essa dívida em aberto e não consegue pagar. E continua com essa dívida eternamente. A pessoa que me passou isso, que é uma pessoa muito bem entendida do assunto e que está por dentro das negociações, falou o seguinte, ó, em tese, o clube não deveria passar os CIDs para o Odebrecht sem um acordo ou pré-contrato. Por causa disso que eu acabei de falar, o Corinthians passa o CID, ele fica sem o controle, ou seja, ele não pode passar para uma outra empresa que vai descontar, não sei se vocês entenderam. De repente, sei lá, a Coca-Cola fala, pô, eu queria comprar esses CIDs e descontar, e o Corinthians já não deveria para ninguém. A Coca-Cola assumiria a dívida. Não, se o Corinthians passar esses CIDs para o Odebrecht, que é o que aconteceu, sem um acordo, a Odebrecht fica com a faca e o queijo na mão, ela desconta se ela quiser. Se ela não quiser, ela não desconta. E a prefeitura estabelece um limite anual no orçamento. Então, você não pode descontar tipo 400 milhões de reais em imposto no ano de 2019. Se eu não me engano, são 50 milhões, 40 milhões por ano que você pode colocar no orçamento da sua empresa. Então, é muito mais complicado do que as pessoas estão falando. Desculpa se eu me alonguei ou se eu falei de uma forma mais complicada, é porque esse assunto é bem complicado mesmo. Resumindo bem, 400 milhões da Caixa, o Corinthians está se acertando. 6 milhões por mês, em 10, 12 anos, o Corinthians paga. A parte que está devendo para o Odebrecht é o problema, amigo. Ou você se acerta numa sala com os caras, fala, ó, vamos pagar assim, não vamos pagar assim, o CID está com vocês, faz o favor de descontar aí 50 milhões por ano da dívida e tal, ou o Corinthians não vai conseguir pagar esse estádio. É mais ou menos por aí.